E aí, pessoal, tudo beleza? Meu nome é Fernando Flores e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre bases de alvenaria para as cozinhas. Se precisa, se não precisa, qual a funcionalidade, qual que é a vantagem, acabamento, o que fica melhor. Se você quiser conferir, vem comigo e roda a vinheta. Antes de começar já o conteúdo que a gente preparou aqui pra vocês, já deixa o like aí no vídeo, viu gente, que isso nos ajuda muito aí na divulgação, viu? E se você tá passando por aqui, pela primeira vez, se inscreve aí no canal, clica no botão vermelho, aciona o sininho, viu? Isso vai nos ajudar bastante a divulgar o nosso trabalho e você fica por dentro de tudo aí o que a gente posta, viu? Muito obrigado! Você certamente já deve ter visto alguma cozinha no Pinterest, no Instagram, ou às vezes até mesmo na casa de um amigo, de algum conhecido, de algum parente, uma cozinha com a base, né, debaixo ali do balcão, do gabinete da cozinha. Mas às vezes você pergunta, mas Fernando, qual que é a questão funcional, qual que é a questão estrutural, qual acabamento é melhor, precisa ter, não precisa? Vamos lá que a gente vai esclarecer para vocês. A base em si, se você tiver uma parede, né, de bloco estrutural mesmo, né, uma parede que aguente peso, e você só tem, por exemplo, uma cozinha, ela não necessitaria de base. A base ela acaba sendo algo só estético mesmo. Se você acaba tendo uma parede de drywall, que às vezes não vai aguentar peso e você precisa apoiar no chão, aí sim a base vai se fazer necessário. Caso contrário, você poderia estar trabalhando suspenso. Ou, por exemplo, você tem uma ilha no meio da sua cozinha, aí você vai precisar de uma base para afastar o móvel do chão. Ou até mesmo, às vezes você tem uma cozinha em península, que você tem uma parte dela na parede, daí vira um L para dentro. Aí essa parte, se não tiver uma mureta, que às vezes as pessoas optam por não ter para não perder espaço, essa parte precisaria ter a base para estruturar o móvel que vai ali. Então vai depender muito do estilo que você tem. As bases você pode estar trabalhando ela toda de alvenaria, que aí você teria que fazer isso de bloco, ter que chamar pedreiro para fazer isso, e você poderia estar colocando o acabamento, né, no próprio porcelanato, na própria cerâmica que você colocou no piso. Ou também trabalhar ele de pedra, né? Você vem com a pedra que você escolheu para o seu tampo, para sua bancada e colaria ali embaixo para ficar um casamento entre pedra e base. Também é uma opção bem bacana. A outra opção é não trabalhar com a base de alvenaria. O móvel ele ficaria fixado na parede, ele teria alguns pezinhos e vem o pessoal da pedra e só instala a pedra na frente para dar esse acabamento. O importante é fazer uma boa calafetação para que não vaze água para dentro, né, caso você vá lavar a sua cozinha. Mas isso normalmente o pessoal da marmoraria faz bem certinho, mas é bom dar uma cobrada. E teria a opção de você manter suspenso. Como eu disse, estruturalmente falando, não é necessário. A base de alvenaria em si, eu não sou muito fã, né, por um motivo. Por quê? Ela vai ter que ser de alvenaria, né? Ou seja, ela vai ter que ficar fixa naquele lugar. Se um dia eu querer mudar, reformar minha cozinha, mudar a disposição e tudo mais, a minha base vai estar lá. Ou seja, eu vou ter que chamar pedreiro para quebrar a minha base, para eu ter que trocar o piso. Às vezes eu posso não achar o piso do mesmo lote, que vai ser bem difícil achar. Aí vai dar diferença de cor e você vai ter muita dificuldade. Por isso que eu, em particular, sou muito fã de trabalhar, por exemplo, com uma base, quando você prefere trabalhar com base, de pedra. Porque dessa forma, o dia que você quiser mudar a sua cozinha, às vezes é uma copa, às vezes não é nenhuma cozinha, às vezes é um banheiro, enfim, whatever, você vai ter mais liberdade na hora de você mudar a disposição disso. Por isso que eu acho mais interessante. E para aquelas pessoas que não querem ter nada, o suspenso também fica bem bacana. Também é uma linha de pensamento aí que você pode estar seguindo. Ultimamente eu tenho visto bastante balcão de cozinha, né, e tudo mais, gabinete assim, com a base, né? Eu acho que dá uma composição bem legal e também acaba sendo mais prático se você lavar a sua cozinha, porque você não precisa ficar com o rodo lá embaixo, puxar e tudo mais. Então acaba facilitando e sendo mais prático. A base do gabinete tem que ser muito bem pensada e muito bem planejada. Não é só você montar o seu móvel e vir o pessoal da pedra ou você fazer de alvenaria na mesma profundidade do móvel.
ela tem que ficar recuado pelo menos uns 10 centímetros do tamanho da pedra. Por quê? Porque dessa forma, quando você encostar e chegar perto do seu gabinete, o seu pé ele não vai bater. Então é bem interessante você já pensar em alguma coisa nesse sentido na hora de planejar a sua base de alvenaria. Se você for trabalhar com a base de alvenaria, isso já tem que ser feito no início da obra ou no início da reforma, porque depois que instalou o móvel, já era. Você não vai conseguir chamar o pedreiro para ele instalar isso para você. Por isso que assim, as dificuldades são um pouco maiores. Às vezes você já precisa ter definido certinho o layout para estar colocando a sua base de alvenaria. Coisa que se fosse uma base de pedra, você tem um pouco mais de flexibilidade, você consegue estar vendo alguns detalhes um pouco mais para frente, definindo o layout um pouco mais para frente, então acaba sendo um pouco mais vantajoso. Mas isso aí vai de cada um. Até porque, se você tiver uma base de alvenaria, vai te permitir colocar o acabamento no mesmo piso. E isso te dá mais leveza para quem vê, às vezes dá mais uma sensação mais de ser infinito, sabe? Você não vê o fundo. Coisa que a base de pedra acaba aparecendo mais, mas também dá uma composição bem bacana. Então tem esses pontos que você precisa avaliar. Um ponto muito importante também que você precisa já planejar seria a altura dessa base. Normalmente quando é balcão, roupeiro, essas coisas assim de quarto, se trabalha com rodapé pequeno, de 5, 6 centímetros, até 7 alguns. Para a base de alvenaria ou para a base de pedra, quando você for planejar isso, ele tem que ser um pouco maior. Você tem que deixar ali em torno de 15 a 20 centímetros para ficar um espaço confortável. Se você deixar um pouquinho menor, né, às vezes se for uma pessoa que tem um pé um pouco mais largo, na hora de usar a cozinha, pode ser que ele bata o pé no móvel e machuque o pé. Por isso que a gente fala, né, de deixar entre 15 a 20 centímetros, que é uma altura confortável. Se você trabalhar sem base de alvenaria e sem base de pedra, trabalhar o seu móvel suspenso, aí a gente aconselha a estar deixando 20 centímetros pela facilidade de limpeza, porque senão 15 você vai ter uma dificuldade muito grande de passar a vassoura e o rodo embaixo do móvel. Bom, mas seria isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, viu? Se você não deixou o like lá atrás, já deixa agora. Se você não se inscreveu, se inscreve também para não perder nada aí do conteúdo que a gente traz para vocês, viu? Uma coisa importante, se você tem alguma dúvida ou sugestão, gente, pode deixar aí para nós no comentário, que isso nos ajuda muito a entender um pouco mais do que vocês querem e vai ser sempre muito bem-vindo, viu? E nos sigam aí nas nossas redes sociais, Facebook, Insta, Pinterest, vai estar todos os links aí, a gente solta coisa bacana direto aí para vocês darem uma olhada, viu? Então não fica de fora não dessa comunidade da Costa Flores. E também, se você quiser me seguir no meu Instagram particular, @FernandoCostaFlores, vai lá que você vai conseguir acompanhar um pouco mais meu trabalho de uma forma mais informal. Bom, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fechou!